É um prazer estar aqui com esse time de feras para bater um papo sobre a mobilidade elétrica no Brasil, o que o futuro nos reserva, tá? E agradecer aos participantes presentes, também aqueles participantes online que estão nos assistindo remotamente, tá? E eu vou começar, na verdade, abrindo um espaço para que cada um ponha a sua posição, sua opinião sobre o que o Brasil nos reserva no futuro da mobilidade elétrica, tá? Então, vou passar a palavra a cada um dos senhores para que possam colocar a opinião, um insight, para que a gente possa bater um papo depois a seguir, ok? Vou começar contigo, Mestre. Muito obrigado, boa tarde para todo mundo. Mais um bate-papo que vai ser bem interessante. Bem, a mobilidade elétrica que a gente está discutindo, né, é muito carro pessoal, né, modelo Tesla, que é carrão, que sempre tem a discussão sobre a autonomia, tem o uso em compartilhado que a gente já teve, tem o uso por empresas, eu mostrei a imagem lá de uma caminhonete de entrega, mas agora eu vou provocar também, o que falta muito a gente levar a mobilidade elétrica para o transporte público. A gente tem, claro, metrô, a gente tem bonde, tem algumas coisas, mas eu não estou vendo projeto para aumentar o transporte público em termos de eletricidade, em aumentar o transporte público para reduzir o transporte individual e levar também para a população que precisa realmente reduzir o custo do transporte público. E a eletricidade, ela permite isso, né? Reduzir o custo para cada pessoa. Então, esses projetos eu não estou vendo nos meus municípios, mas se alguém tiver exemplos bons, vamos disseminar esse conhecimento para levar para todas as cidades brasileiras e também para o transporte interurbano. Obrigado, Hans. Obrigado, Raul. Queria agradecer a oportunidade, o convite de estar aqui de volta. E, bem, a gente vê que os números a nível mundial, né, falam por si só. Saiu de 4%, foi para 9%, esse ano vai passar de 15% na venda de veículos elétricos no mundo. A gente viu um monte de política pública bastante incisiva sendo aprovada a nível mundial, prazos de venda final, incentivos, recursos, né? O Brasil, a gente tem o Rota 2030 hoje, que sinaliza algumas transições interessantes. A gente tem um crescimento importante. Setembro agora, né, estamos fechando os dados para lançar amanhã, foi o recorde da venda da série histórica, né, de veículos híbridos e elétricos vendidos. Então, de janeiro a setembro, a gente vendeu praticamente o mesmo que o ano passado inteiro. Né, foi 34.200, enquanto o ano passado foi 34.900, então um aumento aí de 40%. O híbrido flex é realmente a grande vocação brasileira, porque a gente tem o biocombustível, o etanol, é um contexto diferente do resto do mundo, mas a gente tem que ver até quando o Brasil vai conseguir crescer e se desenvolver estando desconectado das grandes cadeias produtivas globais. Essa é a grande questão, né? Então, por um lado, a gente fechou 6 fábricas no Brasil nos últimos anos, que deveria levantar um pouco de preocupação para a gente em relação à sustentabilidade do parque produtivo. Lembrando que o mundo tem 140 milhões de capacidade de produção, mas vai vender 80. Então, 40% das fábricas no mundo vão fechar nos próximos anos. É verdade que a gente teve boas notícias, a própria chegada da Great Wall, né, comprando aqui a antiga fábrica da Mercedes, já sinalizando a produção de híbridos elétricos, isso de alguma maneira vem mexendo um pouco com o setor, outras montadoras antecipando, a própria BYD, né, acelerou um pouco o ritmo dos seus investimentos, a fabricação de ônibus elétrico, né, finalmente alguns projetinhos saíram do papel, aí em Salvador, São Paulo, São José dos Campos, Campinas, mas acho que a gente ainda está muito aquém do protagonismo que o Brasil deveria ter, por ser o 4º maior fabricante de pesados do mundo, né, já fomos o 6º maior fabricante de leves, hoje somos 9º, 10º, né? Então, assim, eu acho que ainda precisa muita coisa ser feita, muita coisa ser pensada. Ainda acho que a política pública brasileira não está integrada do jeito que deveria, né? Academia, os governos subnacionais, governo federal, setor produtivo, mas pelo menos a gente está tentando, tem números bons, o híbrido flex está aí, né? Devagarzinho as coisas vão indo, a logística verde, a gente vê, né? Inclusive lá no Rio,
Infelizmente não tem ônibus elétrico ainda, mas tem caminhão, né? 10% da frota de caminhões lá de resíduos da Conlurb já são elétricos, né? Em 6 meses foram vendidos o dobro de caminhão elétrico do que o ano passado. Né? Em 6 meses, os 6 primeiros meses, foram vendidos 3 vezes mais furgões elétricos do que o ano passado. Não tenho dado até setembro, mas provavelmente continua aumentando. Né? Só agora em setembro, uma montadora vendeu 570 carros de um modelo elétrico, 100% elétrico. Né? Assim, é um número bastante significativo. Né? E não é venda para locadora, como a gente já teve no passado. Os recordes, né? Junho, que foi o recorde, junho foi a primeira vez que mais de 1.000 unidades de elétricos puros foram plug-in e puro vendidos, né? Maioria para locadora. A maioria não, né? Um grande negócio para locadora. Agora, essa de setembro, não. Então, a gente quase dobrou a venda de veículos elétricos, teve a maior da série histórica e 576 unidades de uma montadora que vendeu no varejo. Não está vendendo mais porque não tem mais carro para entregar. Poderia estar vendendo muito mais se tem. Então, isso assim, é um eu fato. acho que a gente tem ali o copo meio cheio para poder discutir um painel tipo esse, né? Ouvir todas as direções. Tenho certeza que a PHB vai falar muito dessa complementaridade com a energia solar, a geração distribuída, a tecnologia nacional, né? O tanto que a PHB representa em relação a inversores, eletrônica de potência e essas possibilidades que a gente tem de crescimento, mas, né, eu também não posso deixar sempre de compartilhar um pouco da minha frustração do Brasil não estar ali crescendo na sua potencialidade, tudo que aquilo que a gente poderia, por ter uma matriz limpa, por ter um parque industrial consolidado, né, por já ser o líder da fabricação de ônibus do mundo, então era nada mais natural que a gente virasse o líder de ônibus elétrico. Já foram vendidos 3.000 ônibus elétricos na América Latina e nenhum foi bem. Um foi exportado do Brasil. O primeiro, né? A gente vendeu aqui da BYD para a Colômbia. Aí, quando eles compraram 1.500, veio da China. Então, isso mostra que também tem alguma coisa ali errada em algumas áreas. Espero que a gente entenda isso para poder superar. Obrigado. Mais uma vez, obrigado pelo convite de participar. Talvez pela primeira vez a gente está vendo o protagonismo da mobilidade elétrica, né? Até inclusive estou aqui com o único candidato que eu votei que está alinhado com os meus valores, né? Porque eu acho que a gente, há 4 anos atrás, se a gente falasse que hoje ia ter vários eventos que a pauta ESG, que a pauta de mobilidade elétrica ia estar em alta, iam chamar a gente de maluco. Já chamavam, né? A gente de maluco. Mas eu acho que a gente hoje está com um panorama muito positivo, um copo meio cheio, olhando para a tecnologia, né, olhando para a procura do mercado. Acho que o mercado está aquecido, não está entregando mais porque não tem carro, porque senão a gente já teria escalado alguns projetos. Né? Então hoje a grande dificuldade que a gente tem para escalar projeto é a dificuldade de acesso, né, aos assets, né, aos veículos, seja moto, carro, enfim, os utilitários também. A gente teve uma grande sorte de campeão, né, quem empreendeu com mobilidade, que eu comecei em 2018, então eu passei por uma pandemia, foi muito ruim, porque eu vi ali metade do meu segmento, dos meus colegas empreendedores falindo, né, e a gente teve aí a sorte de campeão, primeiro, de não contar com só políticas públicas e ter o setor privado investindo também, então a gente teve grandes players como Itaú entrando na jogada, algumas montadoras entrando na jogada, que fez total diferença. Alguns grandes outros players como, né, Ride Hailing, como Uber, né, como 99 agora, que também estão entrando, né, e trazendo essa questão de incluir a mobilidade elétrica dentro do dia a dia, não só dos drivers, mas também das pessoas para poder escolher a mobilidade elétrica. Hoje é uma escolha, né, isso era o que a gente lutava lá atrás, né, porque antes era só um lifestyle. Né? Então, quando começava com um grupo de amigos que se encontravam e aí um usava o carro do outro. Hoje pode ter escolha, você pode chegar na concessionária, comprar um carro híbrido, né, ou comprar um carro 100% elétrico. Eu acho que a gente junto, né, levantou uma bandeira aí, né, nos últimos 2 anos de que tinha que ser feito investimentos em infraestrutura, e a gente teve aí um boom de startups e empresas de energia, né, investindo em infraestrutura de recarga. Né, a gente tem várias empresas sérias e competentíssimas fazendo um bom trabalho que está estimulando e ajudando o mercado a crescer. Então eu vejo um futuro assim, de copo muito meio cheio, né, tanto para questões de escala de projetos, quanto para novas tecnologias e o tema aí do painel que a gente participou antes, que são os novos modelos de negócio que estão sendo criados a partir,
né, desse bom trabalho de aterramento que a gente fez aí na eletromobilidade, né? Eu acho que eu brinco com os caras quando tudo só que era mato, né? Então a gente aterrou, né, plantou, e agora a gente vai começar a colher bons frutos aí no futuro bem próximo. Espero voltar aqui ano que vem para contar boas histórias para vocês. Bom, boa tarde. Queria, antes de tudo, parabenizar o Adalberto aí, uma campanha muito nobre, na minha visão. Tá, tem feito um trabalho excelente também na BVE, aí, trazendo dados extremamente importantes para a gente balizar todo o mercado, né? Aguardo ansioso os dados que vocês estão para publicar aí, inclusive. E a reflexão que eu faço, dando continuidade até ao Adalberto, é que o Brasil construiu toda a fundação ali de uma matriz energética renovável, e agora a gente tem uma oportunidade ímpar de chegar com força nos veículos elétricos, né? À medida que a gente vê aí algumas montadoras que ficaram aqui no Brasil estarem totalmente dissociadas da realidade, com um preço absurdo nos veículos atuais, a gente vê veículos elétricos ficando mais e mais atrativos. IPVA mais barato, quando não tem isenção total, um seguro muito mais em conta. Então, eu acho que a gente se encontra num cenário muito interessante. Tá? Claro que a pandemia foi uma infelicidade tremenda, mas a gente viu que ela catabolizou um monte onde a gente está hoje, certo? Então, ela adiantou a gente, não sei, 10 anos. Talvez fica aí uma reflexão também para a gente fazer sobre isso, né? E a PHB está sempre aqui para contribuir no que puder com energias renováveis, né? Continuar nesse processo, porque uma hora vai chegar as suas cargas, né? Hoje a gente tem veículos elétricos, mas o número é muito inexpressivo, né? Agora vocês imaginem uma frota de veículos que existe hoje no Brasil aderindo massivamente ao mainstream, né? Entrando de cabeça no mainstream. Vai faltar energia renovável para essa galera. Então a PHB também está nesse papel aí de continuar construindo a energia renovável, que nos últimos 10 anos de GD aí de 482 que a gente viu foi excelente. Boa tarde, gente. Thiago Castilho aqui da IOF. Um grande prazer em estar com todos vocês aqui. Vou saudar também o meu candidato. Na verdade, eu acho que quem ganhou em não ganhar essa eleição foi a BVE, de manter um presidente aí que tem feito um trabalho muito importante à frente de uma associação que, sem dúvidas, tem feito aí toda a diferença no mercado. É muito importante. E eu fiquei, de uma certa forma, feliz aí de ter nosso presidente de volta, que a associação tem que ser bem cuidada. Nós da IOF temos uma história muito legal, né? O pessoal está falando da indústria automotiva, que ainda não acordou, né? A gente vem desse setor, a gente fabrica bomba de combustível, fabrica equipamento para lubrificação, né? E há 3 anos a gente entendeu na eletromobilidade aí mais um nicho, mais uma oportunidade muito grande, né? E de lá para cá a gente vem aprendendo, junto aí com a turma que descampou, né? Que derrubou o mato. Não é muito SG falar isso, né? Mas tá fazendo uma plantação muito bacana, né? Tá montando aí uma grande floresta aí de inovação. E a gente tem crescido aí dentro desse mercado, justamente aproveitando a oportunidade que é a eletromobilidade. Apesar da política pública não ser tão favorável, melhor nem tem, né, Adalberto, ainda, é muito fraco, a gente percebe a potência que é o nosso país, porque mesmo sem ter tanto incentivo, está crescendo numa velocidade incrível. E nós aí estamos se preparando para poder atender a demanda dos veículos híbridos elétricos, que é crescente. Hoje, se a gente pegar esse mercado aí que vem nessa velocidade, não está maior porque não tem mais carro para entregar. E na indústria automotiva, que é onde a gente vem aí há quase 60 anos, né? A gente tem percebido também algumas mudanças aí muito importantes, né? Hoje um carro popular ele custa 72, 80 salários mínimos. Historicamente sempre foram 36 salários. Mudou totalmente depois da pandemia. As montadoras estão todas se reposicionando para carros populares. Aí a gente está vendo que não vai ter mais. O carro vai ser acima aí dos R$100 mil.
E o elétrico está ficando atrativo também, porque junto com o elétrico tem várias outras coisas legais, né? A questão do compartilhado, do sharing, enfim. E a gente está conectado aí com essas grandes oportunidades, né? Legal, Thiago. Estão me ouvindo? Ótimo. Não, realmente o carro popular de $7.000, como foi lá no início, no lançamento, virou história, né? Nunca mais vamos viver esse momento desses valores. E realmente, o que a gente vê a nível mundial é uma redução de preço de fabricação de veículos, otimização de processos produtivos. Isso certamente vai conduzir uma redução de preços que vai colocar o carro num preço, como você disse, competitivo, bem abaixo do que a gente tem no valor médio do veículo nacional. Tá? Eu não sei, eu gostaria até de ter o Bittencourt agora para colocar uma segunda questão. Não sei se vocês acompanharam as recentes notícias dos novos ex-tarifários para máquinas, equipamentos, para produção de peças e partes para veículos elétricos. Tá? Então, foi publicado, creio que uma semana atrás. Então, teve essa isenção de impostos, né, para importação de máquinas e equipamentos para baratear esse processo produtivo a nível nacional. Não sei se vocês estão acompanhando isso, como vocês encaram essa vertente de tentar reduzir o custo de produção nacional, buscando uma maior competitividade dessa mobilidade elétrica no Brasil. Claro que a gente ainda tem uma forte dependência de tecnologia, tá? De trazer tecnologia ou de desenvolver tecnologia no país. Isso eu acho que a gente só consegue realmente tendo uma convivência mais longa com o que vem de fora, com os produtos que a gente traz para o mercado e aprende com esses produtos aqui no mercado brasileiro. Tá? Então, queria que alguém tecesse comentários a respeito. Tá? Quem se arrisca? Adalberto? Vai lá, Adalberto, é contigo. Eu acho que todos os esforços para dar competitividade para a indústria são relevantes e importantes, né? O instrumento ex-tarifário ele já é utilizado há bastante tempo. Tenho certeza que a própria Great Wall já deve ter feito vários pedidos de ex-tarifários para suas máquinas, né? E não tendo similar nacional, isso certamente vai ocorrer. Assim como a própria concessão de ex-tarifário para os veículos elétricos já construídos, prontos, é também muito relevante, porque a gente precisa da escala para o mercado. Por isso eu vi com muita felicidade, embora na correria ali da campanha, por exemplo, próprias declarações da Great Wall, né, o Pedro está aqui, de que apesar de ter o início da fabricação local, a Great Wall, assim como a Toyota, né, já se manifestou várias vezes, a gente tem aqui o pessoal também da Toyota, a respeito de que o instrumento ex-tarifário é importante para a gente dar escala, porque se não dá escala para o mercado, você não constrói infraestrutura de recarga. Se não construir infraestrutura de recarga, você não consegue atrair mais investimentos de outros players para produzir o carregador, para criar inteligência, fazer a tecnologia, gerar todo esse ecossistema, né? O que a gente vê é que, infelizmente, ainda não se resolveu aquela questão básica, né? O carro elétrico ainda paga mais imposto do que um carro a combustão. O veículo híbrido ainda paga mais imposto do que o veículo a combustão, né? E por mais que a segunda fase do Rota 2030 esteja aí tentando lidar com isso, né, Pedro? A última tabelinha que a gente viu lá do Ministério não vai resolver esse problema. Os elétricos vão continuar pagando mais imposto. Então, o mundo... eu acho que a janela de oportunidade de você subsidiar a tecnologia está acabando. Não sei quem leu o último relatório da Agência Internacional de Energia, o EV Outlook 2022, eles têm lá um capítulo de subsídios, né? Que eles mostram que você posso estar equivocado da data, mas era algo como 3, 4 anos atrás, 20% do valor de venda dos veículos era subsídio, né? Rebate que você dá para o cara que está comprando carro elétrico lá na ponta. 20%. Nesse último caiu para 10%. Então a China caiu de 25% para 8%. A Europa manteve o subsídio, os Estados Unidos tinha caído, voltou. Então, assim, daqui 2 anos...
o mercado de carro elétrico pode ser que esteja 50% do mercado, então não vai nem fazer sentido mais subsidiar, e aí vamos dizer que o Brasil acorde. Não, precisamos, a questão do etanol é importante, o híbrido flex é importante, mas também queremos nos inserir nessas cadeias produtivas globais. Aí o pessoal vai pegar o estudo que a Unicamp fez, a professora Flávia fez lá em 2018, aquele estudo super completo, né, do Plano Nacional de Mobilidade. Vamos seguir essa cartilhinha e vamos fazer. Mas esqueceram de combinar com os russos, porque o mundo já mudou, já tem um parque produtivo pronto, você tem fábricas gigantescas, tem fábrica nova que a gente vê na China, na Alemanha, uma fábrica que vai fazer 1 milhão de carros elétricos, 3 milhões de carros. A BYD está anunciando uma fábrica para 2 milhões de carros. Quer dizer, praticamente automatizada completamente. É, né? Tudo. Então, assim, vai ser muito difícil a entrada, assim, a dificuldade para um novo player, um novo mercado crescer, vai ser muito grande. E daqui a poucos anos, a gente está falando do Acordo de Comércio, Livre Comércio Mercosul-União Europeia. Então, a gente está falando de imposto zero. Vai 8 anos, né, Pedro? Daqui 8 anos, em tese, ainda tem questões para ser resolvidas, mas vamos dizer, em 8 anos, praticamente não vai ter imposto entre a União Europeia e o Mercosul. Em 2035, é proibido vender carro a combustão na União Europeia. E grande parte do resto do mundo. E do mundo também. Eu imagino que nenhuma montadora, a partir de 2030, vai ter uma fábrica de carro a combustão na Europa, certo? A plataforma, no mínimo, 5 anos para se pagar. Declararam o fechamento dessas fábricas. Então, 2030 a 35. Então, o ciclo 2025 a 2030 provavelmente não vai ter combustão puro, vai ser algum tipo de híbrido. Então, a janela de oportunidade também do Brasil se inserir com o potencial que a gente tem vai se fechando. Então, é claro que é louvável todo e qualquer estímulo, né? A gente teve um processo, eu acho que relevante do ponto de vista de reduzir o IPI de vários produtos industriais no Brasil. O IPI, na minha opinião, é um imposto que não faz muito sentido, né? Você não tem imposto sobre serviço. Você não tem, né? Por que tem sobre a indústria? Antigamente a indústria era o PIB brasileiro, então tudo bem, mas o mundo não taxa a indústria diferente do que taxa o serviço. Então a gente, eu acho que precisa caminhar para essa novo modelo de taxação que a gente vê pelo mundo, que é taxar a renda muito mais do que taxar o consumo e os produtos, né? Isso talvez dê uma complexidade tarifária também, né? Também. O Brasil acho que é o campeão da complexidade tarifária do mundo, né? Sim, aquele próprio estudo da Anfávia, né? A Anfávia fez um estudo uns anos atrás mostrando lá que a gente tinha 36% de custo, né, fixo maior de impostos do que o resto do mundo. Desculpa, eles estavam comparando com o México, né? Era Brasil e México. 36% a mais de custo fixos dos impostos, da estrutura do tal do custo Brasil, do que o México. Então, como é que você vai competir para exportar para a América Latina se não resolve essa parte número 1, né? Então, é claro, os desafios são grandes, mas ainda dá tempo, acho, da gente correr atrás, né? Hans? Eu queria... Bom, eu acompanho muito, né, a discussão na Alemanha, né, que, claro que é a minha terra, e o que eu vejo lá, onde o Brasil, né, você falou também, o Brasil está atrás, ele não está acompanhando o que acontece lá fora, e se a gente sobe um nível, assim, acima dessa discussão de veículos elétricos, onde o Brasil também se desligou da discussão lá fora, são as mudanças climáticas, né? Na Alemanha, qualquer discussão, qualquer decisão, sempre tem a pergunta, e as mudanças climáticas, qual vai ser o efeito disso? O Brasil faz parecer que não existe mudança climática, e isso é muito ruim, porque com isso, mudança climática é uma alavanca gigantesca lá fora. Aqui a gente não usa a alavanca, eu vou até espelhar isso para vocês, porque acho que todos nós, vocês, a gente tem que levantar essa pauta, botar isso na prioridade, porque a mudança climática, ela puxa veículos elétricos, ela puxa a energia solar. Aqui no Brasil, em 2019, a energia solar foi empurrada para ser o vilão da tarifa elétrica. Isso não existe, isso não é realidade. Então, a gente tem que sair dessa retaguarda, dessa defesa, ir na ofensiva e botar esse tema realmente lá em cima na pauta para a gente poder avançar e para a gente puxar todos os outros temas que estão juntos com a mudança climática para a gente poder avançar com isso e se reconectar com o mundo lá fora que tem isso no dia a dia, o tempo todo. Só para trazer uma notícia de hoje, a gigante energética da Alemanha, RWE,
ela decidiu, ela publicou hoje que ela vai antecipar o desligamento das termoelétricas a carvão marrom para 2030. 2030 é amanhã, né? Se você pensa numa usina de carvão, numa termoelétrica. Então, ela antecipa isso mesmo com o problema da Rússia. Ela vai investir 50 bilhões em energias renováveis mundo afora. E aqui a gente, né, acabou de fazer um leilão de termoelétricas a gás e cancelando leilões de energia solar. Então, a gente precisa realmente resgatar isso que o Adalberto também com a sua candidatura puxou e colocar outros temas na nossa prioridade política. Bem, eu espero que não tenha avançado demais no setor político, mas eu acho que isso é muito, muito importante para a gente abrir a visão e avançar muito mais do que a gente está avançando discutindo IPI, ICMS, essas questões. Mas, em minha opinião, você está correto, Hans. O Brasil se avora muito nisso de ser um dos países menos poluentes do mundo, em nível de CO2, mas baseado na matriz energética, energia elétrica. Quando considera transporte, é um dos maiores poluidores do mundo, uma das maiores frotas de poluição no mundo. Então, realmente tem que olhar com lupa corretamente esse perfil do país na representatividade global. Guilherme? Dá um ponto de vista da startup, né? Desse tema. Eu acho que uma coisa que o Adalberto falou que foi para a gente crucial, principalmente para a mobilidade, foi a construção de um ecossistema. Né? Então, acho que para a gente isso foi de muito valor. E até usando, né, alguns conceitos das novas economias e das novas tecnologias, o blockchain está ensinando a gente a descentralizar, né? Tanto os dados quanto quem manda. Né? Então, acho que uma coisa muito bacana que está acontecendo no setor automotivo é a descentralização. Né? Então, hoje você vê aí novas montadoras, você vê a chegada de montadoras como a BYD, a Great Wall e outras montadoras, o Adalberto pode me corrigir. Na China, se não me engano, há 15 anos atrás, tinham também, né, 3 vezes o número de montadoras, né, cresceu muito o número de pequenas montadoras de veículos elétricos lá, tanto moto quanto carro. Né? Então a gente acredita que isso vai ser uma onda que vai acontecer no Brasil. A gente já tem, né, pequenos construtores de carros aqui no Brasil, de veículos elétricos, de motos elétricas. Né? Tá vendo aí, por menor que seja o incentivo, já alguns movimentos, como a Volts, que construiu a fábrica lá em Manaus, né, e outros movimentos que a gente está vendo acontecer no mercado. Então, acho que da visão das startups, né, de quem está empreendendo, está criando modelos de negócio por trás dessa camada, eu acho que o ponto principal também é a descentralização. Né, e a gente participar da discussão. Né? Então, se esse painel aqui fosse há 4 anos atrás, não ia ter uma startup aqui. Né? Você ia ter 4, 5 montadoras e o pessoal de energia falando, você não ia ter o ponto de vista de quem está empreendendo, de quem está fazendo acontecer. Com certeza, né? Com certeza. Então, acho que então, eu acho que isso pra gente, eu escutei isso outro dia, que na verdade não é nem a descentralização, é a recentralização. Né? Então, acho que tinha muita coisa que não tinha um senso comum de comunidade, de ecossistema. Né? Então agora a gente tem, inclusive, na tomada de decisão de negócio. Né? Eu sou parceiro do Castilha, aí desde há 3 anos. A primeira vez que ele me ligou para falar sobre, tô pensando em trazer carregadores da China. Né? Aí ele falou, eu falei, você vai fazer o quê? Ele falou, vou vender. Eu falei, você tá errado, porque você tem que, é serviço. Né? Então você já pensou em locação? Ele, verdade, não tinha pensado em locação. Foi a primeira vez que eu conversei com ele. E hoje a gente tem os carregadores deles na nossa operação. Mesma coisa a EasyVolts. Né? Startup ajudando startup. Então, quando cai projeto para mim, para eu criar um eletroposto ou um projeto, aciono eles. Mesma coisa a Riba. Por que eu vou concorrer com eles se eu posso colaborar? Né? Então, acho que um ponto principal é a recentralização, né, do setor automotivo e transformando ele num setor muito mais colaborativo. Né? Então, eu vejo que isso, na verdade, quebra um paradigma da indústria automotiva, somente no Brasil, que é uma indústria muito tradicional, muito, digamos... Eu vou usar um termo pesado, arcaica. Sim. Ainda no seu método de gestão, no seu método de participação nacional, a nível nacional, com os demais segmentos também que coexistem no mesmo cenário. Né? A gente viu esse movimento de quebra de paradigma acontecendo em outros segmentos. Então, acho que o grande primeiro movimento tecnológico que o mundo mudou foram as fintechs. Então, de 2016 para cá, teve o Pix, criação de pagamento em QR Code, e teve uma movimentação. Hoje a gente já sabe por dados, se você parar 5 pessoas na Avenida Paulista e perguntar o que te lembra essa coisa laranja aqui chamado banco, vai falar bike. Por quê? Porque conta eu tenho no roxo.
né? Investimento eu tenho no outro, faço online, nem sei o nome da plataforma. Então, assim, os bancos se descentralizaram, né? Então, eu acredito, né, como empreendedor e como alguém aí que está nessa luta aí da eletromobilidade, que esse movimento, aos poucos, vai acontecer e essa rota até 2030 a gente vai ter muita recentralização e descentralização das coisas. Legal, Guilherme. Obrigado. Só fazer um breve comentário, tá? A gente conversou aqui brevemente sobre políticas públicas, sobre um setor mais colaborativo. Final do ano passado, a ANEEL soltou a Resolução Normativa 1000, né, que a gente tinha uma parte assim um pouco cinzenta, que quem podia comercializar a energia era a concessionária de energia, né? A Resolução Normativa 1000 tornou muito claro que você pode comercializar energia de uma estação de recarga. Então, é muito pequeno, mas é esse tipo de atitude assim que vai nos levar a novos modelos de negócio, a novos mercados. Só que aí fica aquela questão, né, Raul? Eu acho que você deve ter chorado quando saiu, porque também tornou assim claro que V2G, né, ou seja, da bateria do veículo para a rede, não pode, está proibido. Então, o elétron é carimbado, né? O elétron gerado pela bateria do carro é diferente do elétron do painel fotovoltaico. Como se fosse diferente, né? Não faz sentido nenhum. Então foi uma resolução a 1000, ela agregou diversas resoluções, tornou muito mais inteligível algumas coisas, mas parece que a gente nunca tem uma vitória total, concreta, assim, né? Vem para corrigir um lado, mas também complica o outro, né? Então... Mas a gente chega lá. Só complementando, essa parte da venda de energia é o que mais empolga todo mundo. Por quê? Eu acredito muito no livre mercado. A gente tem que ter incentivo. Mas quando você tem liberdade para poder atuar, é incrível. Eu fico tentando visualizar como vai ser quando o livre mercado de energia estiver para todo mundo. Eu acredito que o Brasil vai avançar muito nisso por um simples fato, que a gente tem de empreendedor aqui, startup, que já está investindo muito nisso e vai apostar para vender energia em tudo quanto é lugar, vai ser semelhante aí ao mercado hoje de fibra ótica, né? Hoje, 60% de quem atua em fibra ótica não é a Vivo, não é a TIM. São empresas pequenas regionais que descentralizou de uma maneira muito legal. E o que é mais bacana na eletromobilidade são os novos modelos de negócio. Então, a questão do aluguel, do compartilhado, está inovando em tudo, inclusive no carro a combustão. E as montadoras grandes, as pequenas são legais, elas estão diversificando, mas as grandes, quando entram de uma forma bruta, vai acelerar de um jeito absurdo. A Volkswagen está vindo aí, junto com uma Great Wall. Vai ser um estouro de carro elétrico. Haja painel para abastecer, haja carregador e haja rede de recarga, né? E agora com o 5G também facilitando toda essa parte de conectividade global, Brasil incluso, tá? Isso vai trazer muitos novos modelos de negócios também no desenvolvimento da conectividade, do veículo autônomo conectado. Então isso é uma nova revolução que o mundo já está passando, o Brasil ainda precisa aprender como entrar nesse mercado, como nesses novos modelos, né? O Brasil, ele falou uma coisa muito engraçada, eu solto sempre uma pérola, né? Essa parte de regulação em Vitória é igual o seriado no SBT, né? A gente nunca consegue chegar no final, né? Sempre quando está chegando no final, o patrão muda, né? Mas o que é legal, eu acho que a gente também tem que celebrar muita coisa. Apesar de toda a dificuldade que a gente tem no Brasil, é muito difícil falar de SG aqui, né, Maluf? Boa parte da população tem esgoto, né? De um lado é trator, do outro lado é cidade. A gente tem avançado muito bem, sim, viu? Apesar de toda essa dificuldade, o número que o Adalberto está fazendo mistério e vai soltar para a gente aí de carros eletrificados vendidos é muito promissor. E o ecossistema que se formou é impressionante. Eu arrisco a dizer que no Brasil, diferente de algumas outras capitais, tem um ecossistema maior do que o número de usuários, cara. É muito doido isso. Que tem de rede de recarga, tem as consolidadas, né? Mas as menores estão surgindo e outros modelos de negócio em cima do carro elétrico é impressionante. Não tem em nenhum outro lugar. Você me lembrou de uma coisa importante também, Tiago, a hora que você falou do agro. A gente fala de eletromobilidade pensando veículo leve, levíssimos,
transporte coletivo, veículos pesados, mas tem também o setor do agro, que tem as máquinas agrícolas eletrificadas, que vêm com força total aqui no nosso agronegócio, no nosso agromercado, né? Só complementando. No agro, só para fazer um adendo, né, o agro é pop, tem uma coisa muito interessante. Alguns tratores, quando você fala de avicultura, eles são fantásticos porque eles não fazem barulho. Então o cara vai limpar lá onde cria a galinha, onde tem ovo e tal, não mata o animal, porque a galinha é um animal sensível a barulho. Então, para o agro, além disso, você tem fazendas que estão muito no meio do nada, e você pode ter um pack de bateria lá com recarga, funciona muito bem. E esse mercado, quando entra, também acelera de um jeito que ninguém segura. Sim. E até complementando a minha fala anterior, eu acho que os novos modelos de negócio e as relações dentro dessa nova economia, né, do setor automotivo, ele está sendo muito colaborativo, né, ele está sendo muito associativo, e isso está sendo muito bacana. Quem criava uma fintech, até usando o exemplo que eu dei, criava para quebrar o banco, para falar, eu quero tomar o seu cliente, eu quero acabar com o seu serviço, porque o seu serviço é uma droga. A gente não. A gente cria a nossa tecnologia, o nosso serviço, para fazer ele vender mais carro. Colaborativo. É extremamente colaborativo, exatamente. Eu vivi muito disso ali nos 2019, 2018, quando plugou governo e acadêmico no Vale do Silício, em Stanford, e a rebeldia começou a criar o Airbnb. O Airbnb, o que ele fez? Ele ensinou a pessoa a ganhar 3, 4 vezes mais dinheiro com a casa dele. Ele alugava para uma pessoa por $1.500, de repente ele estava alugando para 15 pessoas e monetizava quase $4.000, $5.000 com a casa. E eu acredito que esse modelo de negócio hoje para as montadoras é extremamente sexy, né? Então, o que sobra no caixa da montadora para vender um carro vai sobrar muito mais a hora que compartilhar e as pessoas terem a experiência e poder comprar esse carro no final, né? E até muito pouco tempo atrás, via tecnologia, você não conseguia fazer isso. Hoje a gente está integrado com a API de crédito do banco, eu estou integrado com o Detran, então eu sei se quem baixa o nosso aplicativo, eu sei que está com a carteira válida, se tem antecedentes criminais, se tem crédito para comprar aquele carro ou não, né? Então a gente consegue hoje entregar um serviço e ser muito colaborativo e associativo com o modelo de negócio da montadora, né? Então essa é uma característica muito bacana e positiva que eu vejo do nosso segmento. Então, a gente começou essa rodada aqui com impostos. Vale muito falar sobre os veículos super leves e impostos, né? Que eu saiba, a bicicleta elétrica continua pagando 35% de IPI. Agora, essa última rodada caiu um pouco, mas é o maior de todos. É possível, né? Eu comecei a pedalar no Rio quando todo mundo já achava isso uma loucura, uns 15 anos atrás. Depois todo mundo achava legal, que sustentava, mas eu não me arriscaria, né? Depois veio bicicleta daquele banco laranja que todo mundo já mencionou. Hoje em dia é normal. São Paulo também. Agora tem bicicletas elétricas surgindo, tem entregadores de comida. Eu moro no Morro, Santa Teresa, lá no Rio de Janeiro. São Paulo é cheio de morros, então a bicicleta elétrica faz muita diferença para quem não quer suar tanto e pode substituir uma parcela interessante do transporte regional, local. Não precisa ser aquele scooter, para muita coisa serve bicicleta elétrica. Então, está fora da visão, até aqui pouca gente menciona. Então, lá em casa, mobilidade elétrica é a bicicleta elétrica. Legal, Hans. Bom, o papo está muito legal, mas o tempo está voando. Eu acho que a gente precisa abrir um pouco para os nossos participantes presenciais aqui, se tem alguma pergunta que gostaria de dirigir a nossa mesa aqui. Até que hora que nós temos, Thiago? Tá. Bom, então vamos continuar nosso bate-papo aqui. Essa parte dos levíssimos, o que você tem visto lá na BVE que está conduzindo para uma simplificação nessa parte tributária? Você tem visto alguma coisa, algum movimento lá, Adalberto? O Hans trouxe uma informação, né, triste, né? A bicicleta elétrica, embora seja igual uma bicicleta comum, né, a lei do IPI fala da essencialidade do bem. Eu acho que todo mundo concorda que a essencialidade de uma bicicleta e uma bicicleta elétrica me parece ser meio parecida, né? E a lei ainda fala da externalidade, do ambiental e social do bem
por prol do IPI. E pagava 35, que era o maior de todos, como o carro elétrico já chegou a pagar 35 lá atrás, né? Aí a gente teve essas 2 rodadas de redução de IPI. O de bicicleta não tinha entrado, porque como tem o polo de Manaus, lembra, eles conseguiram uma liminar do ministro Alexandre de Moraes, aí o ministro Alexandre de Moraes revogou a própria liminar 2 semanas atrás, e bicicleta elétrica caiu para 22, se eu não me engano, 35 para 22. Mesmo assim, uma bicicleta comum paga 7,5 e a bicicleta elétrica paga 22. Tem Né? um abismo aí E se a gente gigantesco, né? pensar que, por exemplo, eu ando muito de bicicleta, né? Gosto de fazer final de semana e tal. E uma coisa que eu percebi, a bicicleta elétrica, ela fez com que muitas pessoas que não poderiam estar lá no cicloturismo, fazendo trilhas, pudessem ir. Né? Por exemplo, eu tenho um tio, né, casado com uma tia, uma prima da família, que ele teve Covid, ele ficou muito mal, ficou internado na UTI muito tempo. Aí quando voltou, o médico falou, você precisa voltar a fazer exercício e pegue uma bicicleta elétrica. Porque aí a bicicleta elétrica com pedal assistido te ajuda a ir, você vai conseguir ir, a bicicleta vai te ajudar. Porque você sozinho hoje numa bicicleta não conseguiria fazer. Né? Então assim, ampliou. Aí você vai fazer uma trilha lá em Campinas, por exemplo, tem as trilhas, sei lá, você vai lá para Gioconda, lugar 30, 40 quilômetros, você vai ver pessoas ali que não tem o perfil de fazer, mas porque estão na bicicleta elétrica. Então é acesso, né? Não faz muito sentido, eu acho, o carro elétrico pagar tanto. Em especial, como a gente vê, né, UCorp, outras startups, esses novos modelos. Então a gente falava muito da mobilidade como serviço. Né? Isso aí todo mundo já há muito tempo vê. A energia como serviço. Né? Em tese, você vai ter a sua própria geração, você vai comprar no Mercado Livre, vai vender em postos de recarga, você pode alugar o veículo com energia, quer dizer, você tem muita coisa acontecendo. Então, por que não os levíssimos não crescerem nessa mesma velocidade? A gente tem a Riba, a gente tem exemplos, né, de bicicletas elétricas. Infelizmente, teve vários projetos de bicicleta que acabaram, né? Em Campinas, inclusive, a gente tinha ali do nosso lado, ali entre a Unicamp e CPQD, ali tinha muita bikezinha amarelinha elétrica, né? Hoje, infelizmente, não teve e provavelmente foi por erros da política pública que fez, né? Então, assim, eu acho que as oportunidades são grandes, o agro mesmo. Eu cheguei a me reunir com empresas de etanol, açúcar, etanol e tal. Diesel é o segundo gasto que o cara tem hoje. Sim, o combustível Diesel é o segundo. É terrível, né? Então, assim, o cara gera energia, ele tem energia sobrando, às vezes ele vende, às vezes não, a energia está lá do bagaço sendo gerado, e o diesel é o segundo componente de custo. Eu não lembro o número, né? que um amigo uma vez, coisa de campanha tal, encontrei um amigo, assim, o cara, eu trabalho lá na Case, né, CNH, sei lá em Piracicaba que fabrica tal. Eu falei, Beto, você não deve saber dos números, mas assim, eu não lembro, mas era um número tão absurdo para mim quando ele falou, assim, quantos milhões de litros de diesel, era milhões, gasta para fazer X hectare de soja. Eu falei, cara, é um número tão absurdo, né? Aí a gente vê esse debate da mudança climática, da questão ambiental. Não tem política pública hoje no mundo sendo feita que não tem o componente ambiental. O Brasil nem entra no radar, né? Então, assim, eu acho que a gente tem esses desafios, mas os novos modelos de negócio e a própria popularização das tecnologias nesses segmentos tão variados vão fazer com que a tecnologia meio que ganhe. Né? Como acho que o próprio Pedro acho que fala isso, a idade da pedra não terminou por falta de pedra, né? Então, teve Sheik já que falou isso. Então, assim, a era do petróleo não vai acabar por falta de petróleo, certamente não vai porque outra tecnologia vai crescer e vai ser muito mais barata. Né? Pensa só a solar, né? A gente fala muito da solar, é a fonte que mais cresce desde 2016. Tá ali bombando a nível mundial. Hoje é 3 vezes mais solar do que eólica, que é 20 vezes mais solar do que hidrelétrica, né, no mundo por ano. Hoje a gente está instalando uma Belo Monte a cada 4 meses no Brasil, só com geração distribuída. Né? E a gente está falando da tecnologia. A Belo Monte ainda é sazonal. Sim, sazonal, mas Belo Monte ali 4 gigas, a gente está pondo 1 giga por mês. Então, olha o potencial que a gente tem. Isso sem falar de que o silício, que é a tecnologia em vigor hoje, que a gente domina e tal, ela pode ser substituída pela tal da perovskita, e hoje você tem já pesquisas promissoras de fazer perovskita em laboratório muito mais barato do que o silício. Então, você vai ter um painel solar com silício,
que ele é muito bom no espectro mais baixo da energia, de 20 a 35 graus Celsius, e aí você vai ter uma camada de perovskita, que vai pegar de 30 a 50 graus Celsius. Então você vai poder ter um painel solar que vai gerar no 20 e nos 50 graus ele vai gerar do mesmo jeito, né? Então, assim, a Quebrar a barreira tecnologia do vai 30% de crescer numa eficiência, velocidade que vai deixar esses números, né, de 22, 24, vai bater né? A BYD agora 30% começou a fabricar sim. painel com 24%, né? Vamos lançar um Arpia com heterojunction, não sei o quê, um monte de tecnologia lá, vai ter 26% de eficiência. Então, assim, eu acho que o limite tecnológico não foi dado ainda e a tecnologia vai amadurecer muito para que as tecnologias saiam do papel, né? Não vamos nem falar que a eficiência da fotossíntese é 0,7, 0,8, né? 0,8. Não, e ainda falando sobre novas tecnologias, tá? Eu só gostaria de complementar a fala do Adalberto aqui, que é ótimo que a gente tenha novas tecnologias, mas falando do fotovoltaico em específico, que é algo que a minha empresa domina, que é algo que eu domino. Sim, a gente está com novas tecnologias, mas o que a gente comercializou ano passado, 2, 3 anos atrás, é para durar 25, 30 anos, né? Então, assim, sim, as novas têm um ótimo desempenho, têm uma durabilidade tão grande, se não maior, dos que as anteriores, mas é um longo processo que elas ainda têm pela frente, e aí depois, chegou lá nos 30 anos, agora acabou, não existe mais. Não, não é isso. Você retrofita a usina e segue funcionando lá normalmente, né? Então, eu acho que o que a gente está falando aqui não é só de novos produtos, é também quão durável é, quão sustentável é justamente pela durabilidade, né? Exatamente isso, né? Na verdade, a mobilidade elétrica traz essa vantagem também, né? O motor elétrico é praticamente eterno comparado com o motor a combustão. O motor a combustão, ok, dura lá 200, 300 mil quilômetros, aí você tem que reformar ele inteiro, tá? Senão jogar fora. O motor elétrico ele vai durar 1 milhão de quilômetros sem problema. Mas, Raul, eu estou lembrando daquela pesquisa publicada pelo Ministério de Minas e Energia que diz que o carro elétrico tem metade da vida útil do carro a combustão. Lembra aquela que chegou à brilhante conclusão que o etanol emite menos do que um carro elétrico? Está escrito lá, né, professora Flávia? Lembra bem desse debate, né? Lá está escrito que o carro elétrico tem metade da vida útil do veículo a combustão. Para chegar à conclusão que eles precisavam lá, né? De que o etanol emitiria menos. Cada um escreve conforme lhe apetece, né? Agora quem lê é que tem que fazer análise crítica do que está vendo, né? Acho que um ponto também é a questão da aderência, né? Acho que contra fatos, só fatos, né? Então as pessoas elas começam a entender que é uma grande fake news, né? Essa história de que polui mais, né? A partir da hora que ela usa, que ela entende e que vai atrás, né? Então acho que um grande fio condutor, fazendo um jabá agora, né, da Ucorp, é o setor corporativo, né? Então as empresas estão estimulando as pessoas a usarem, né? Então o Rui mesmo falou que eles deram uma escalada na riba indo também para o B2B, né? Então as empresas, outros bancos estimulando com que as pessoas usem. Então, assim, a gente quando começava um modelo de negócio, as próprias montadoras, até a locadora, né? Quando a locadora ia, tinha ali uma questão de terceirização de frota, mas a aposta era escalar, né? E ter uma aderência de usabilidade das pessoas, né? Na pessoa física, a pessoa no dia a dia para usar. E hoje a gente está vendo que as empresas estão estimulando, né? Então a gente está vendo o setor corporativo B2B como um grande fio condutor da mobilidade elétrica, né? Então a gente já tem até dados de que, sei lá, 4 a cada 5 pessoas que entram hoje, né, no grande banco laranja que a gente presta serviço, perguntam quando vai usar o carro elétrico, né? Então a pessoa já entra, né? A gente até brincou, né? Falou, a gente tá competindo com o Gympass agora, né? Mas não, mas a pessoa ela vê como um grande benefício, só que a empresa estimula com que a pessoa use. Então hoje tem crédito para funcionário, linha de crédito especial para se ele quiser usar a mobilidade elétrica. A gente já está vendo grandes multinacionais estimulando, né, as pessoas que têm carro a combustão hoje trocar o carro corporativo por um carro elétrico, né, usar a mobilidade compartilhada e não dedicada, né? Então a gente tem que usar todo esse movimento de estímulo, né, a mobilidade elétrica
para levar informação de verdade, né? Para levar para as pessoas ficarem sabendo de verdade como que é, né, o dia a dia de um dono, né, de um proprietário de veículo elétrico e quais são os grandes benefícios, né? Então acho que a gente tem todos esses gargalos e tudo esse ponta mal amarrada aí de setor público, mas também a gente tem que olhar para o que está sendo bem feito e com certeza, a partir do bom trabalho de associações como a BVE, de grandes empresas que estão estimulando, a gente também vai ter um crescimento aí de pessoas mais bem informadas, né, sobre os benefícios e aplicações de mobilidade elétrica, né? Eu queria fazer uma ligação aqui com a energia solar, né, que já tem uns poucos anos a mais. Então, quando eu montei o meu sistema lá 9 anos atrás, né, o retorno de investimento era 14 anos. Né? Isso não era um produto comercial. No meu caso, claro que como eu trabalhava com isso, o meu fim era outro. Mas hoje em dia são 3 anos quando bem instalado. Ainda existe, quando você entra no Facebook, nos grupos de discussão, aquelas discussões, só pode instalar virado para norte. Hoje em dia isso não existe mais. Se você vira para o sul e não for muito inclinado, se não for um chalé virado para o sul, você tem um retorno de investimento em 4, 5 anos, 6 se for muito ruim. Maravilhoso. Dá uma taxa interna de retorno muito melhor do que qualquer produto financeiro no mercado. Então, tudo isso mudou porque baixou o preço dos produtos e subiu a tarifa elétrica. Então, é calcular para desfazer as crenças, desfazer o achismo, realmente botar na mesa, pode ser assim. E os bancos, né, você mencionou os bancos, né, antigamente, no início, os créditos para energia solar eram créditos de produto de consumo. Produto de consumo você pode estragar, é um bem que não tem durabilidade, né? Depois mudou para taxa de produto de investimento, porque a energia solar é um produto de investimento, ele dura, ele traz de volta o valor investido, ele reduz o risco do banco de inadimplência, o risco do cliente ser inadimplente frente ao banco. Então, os bancos mudaram. Então, toda essa experiência com o mercado cresceu. E eu acho que também o que a gente ganhou de experiência o que você falou muito acho que foi você na descentralização, né? Geração distribuída, descentralizada em qualquer telhado por aqui, né? Não precisa ser somente aquela rotunda aqui na frente, aqui esse telhado aqui em cima, quanto que pode gerar? Muito mais do que se consome aqui dentro. E é um telhado ocioso, né? Sem utilidade hoje em dia. Então essa descentralização eu acho muito, muito inteligente, porque usa o que tem. Baterias distribuídas é muito inteligente se você coloca carros que têm uma capacidade gigantesca de energia quando você compara, né, com uma residência. Numa residência, você coloca 6 kWh numa bateria, se quiser fazer tipo zero grid, está muito bem servido. Um veículo 30, 40, 60 kWh serve para várias casas. Então, dá para montar uma inteligência a partir disso, junto com aplicativos, junto com controle, que pode ter um efeito gigantesco sobre a rede elétrica como um todo, a partir da liberdade de gerenciar isso dessa forma, a partir de regulamentação que permite para você montar esses modelos. Na Alemanha tem muita empresa que instala baterias em residências e a empresa atua na bolsa de energia. Na Alemanha, como cresceu tanto a energia solar na primeira década de 2000, né, tem horas quando a energia tem preço negativo. São os finais de semana durante o verão, muita energia solar gerada e pouco consumo. Então, a bolsa, que é muito ágil lá, tem preço negativo. Essas empresas armazenam a energia em baterias descentralizadas e recuperam essa energia quando o preço da energia está alto. Então, elas ganham, aquelas residências que têm as baterias ganham também um percentual disso, o sistema energético ganha, porque eles acabam regularizando a desvantagem da energia solar, porque ela gera de dia, não gera à noite. Então, tudo isso é uma regulação dinâmica
dos agentes que atuam no mercado sem precisar alguém mandar lá em cima, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Então, uma coisa realmente muito orgânica, muito do ambiente. Então, bem interessante levar essa inteligência, permitir essa inteligência aos agentes que são startups, que são empresas, que são residências, que são as pessoas, nós todos que atuamos aqui dentro. Isso daí, esse modelo novo aí na Alemanha, na verdade é um VPB, né? Um Virtual Power Battery. É um novo modelo de negócio também que começa a se tornar interessante, né? Lucrativo e sustentável e bem ESG. Eu lembrei de um número que o Adalberto comentou logo no começo, o recorde de vendas de veículos puros a bateria. Tá? Então, isso pode significar uma maior confiança no usuário de redes de recarga, de distribuições mais amplas de postos de eletropostos, de sistemas de recarga, na visão de vocês, a gente ainda carece de melhorar essa infraestrutura de abastecimento de veículos elétricos, tá? Mudando um pouco do foco da conversa, saindo do veículo em si e indo para o lado da infraestrutura. Tá? Como é que vocês veem isso? Raul, assim, o Brasil está na média mundial de carregadores por carro elétrico vendido, né? A gente teve até, inclusive, um salto de venda de carros elétricos nesses últimos meses aí, e talvez os carregadores não tenham crescido na mesma proporção, mas os projetos estão aí, né? Tem muito, a gente falando de 1.500, já quase 2.000 carregadores, daqui a pouco 3.000. Eu, pessoalmente, né, eu tô já, sei lá, quase 2 meses que eu tô sem o carro elétrico, mas no tempo que eu ficava com o carro elétrico, indo muito para São Paulo, eu comecei a sentir mais dificuldade de carregar, né? Assim, eu tinha uma facilidade muito grande. Primeiro que o carro, né, da BYD, para eu ir de Campinas e voltar, eu nunca carregava, né? Mas aí você está usando no dia a dia, às vezes você está com 70%, não, dá para ir e voltar, eventualmente na volta lá no Graal eu dou uma carguinha. E aí você chega lá, quase sempre tem alguém, né? Então, assim, você vai no shopping de São Paulo, na feira, lá na própria Intersolar, ou nas outras, o carro elétrico, sempre tinha lá 2 Volvo que chegaram primeiro, né? Um da Camila, assim. A Camila chega lá 8 horas, ela chegava e já pegava, né? Então, mas assim, é um ponto de um evento que reuniu 44.000 pessoas em 3 dias, e tem 2 pontos de recarga no Expo Center Norte, né? É muito pouco ainda, né? Então, assim, eu acho que a gente tem esse potencial de crescimento. Eu acredito muito nesses novos modelos também de negócio, porque não faz muito sentido todo mundo ficar comprando, toda empresa comprar um carregador e instalar um carregador. A gente teve investimentos massivos feitos na chamada 22 da ANEEL, e por isso o Brasil colheu esses frutos, né, dos grandes corredores, na Copel, da ANEEL Energia no Nordeste, São Paulo, Rio, BH... Cobriu praticamente todo o litoral brasileiro. Né? Praticamente tudo. Mas assim, eu acho que agora vai ter que ter um estímulo ainda. Carregador de carro elétrico paga 25% de IPI. Né? Então, assim, a gente ainda tem essas questões de distorção tributária, como o caso do carro elétrico não poder devolver energia para a rede. Isso também não faz sentido, porque lá na Alemanha é o mesmo jeito que você carrega quando você tem energia barata disponível à noite, a eólica está girando, energia barata, eu carrego meu carro, né, mais barato, óbvio, todo mundo vai querer carregar no horário mais barato. Pô, daí no horário de pico, a tarifa branca tá aí, né? 2024, praticamente todo mundo vai poder estar no tarifa branca. Aí eu quero pagar mais barato fora do pico e aceito pagar mais caro no pico. Aí no pico o meu carro vai tirar minha casa da rede, né? Então, assim, eu acho que a gente tem ainda questões regulatórias que precisam ser lidadas, porque, assim, do ponto de vista técnico, eu entendo a ANEEL dizer o seguinte, olha, caiu a rede, o sistema solar tem que cair junto. Não faz muito sentido, né? Você tem a geração de energia solar na tua casa, caiu a rede, pô, eu tô gerando ali, por que tem que cair junto? Ah, porque a rede não sabe se foi uma manutenção, aí se você joga energia na rede, pode matar o cara lá que subiu lá no poste. Sim, pô, mas o mundo inteiro tem, então deve ter tecnologia que... Não, né? não, nesse aspecto o anti-ilhamento funciona perfeitamente, não tem esse risco. Pelo menos foi o argumento que me deram. Eu falei, mas qual que é o argumento de proibir o carro elétrico de pôr na rede?
Ah, porque pode ser uma manutenção da rede, aí você joga energia aqui, pode, sei lá, aconteceu, dar um choque lá no cara. Mas eu não sei, não me convenceu muito, assim, do ponto de vista tecnológico, você não tem uma solução para isso, né? Esse foi o ponto que o Ivan me colocou como quase chorando quando saiu a resolução 1000, que colocou essa barreira, digamos, que na verdade ela não faz sentido nenhum. É a que a gente comentou na época. Como é que o inversor fotovoltaico que está lá conectado ao grid vai saber se a energia que está vindo para ela é da bateria de um sistema fotovoltaico ou se é da bateria do carro que está dentro da casa? Não sabe. Quando saiu essa resolução, no dia seguinte, eu acho que eu e o Raul, a gente já tinha reunião do CPQD e da PHB, né? E eu levantei essa questão para o Raul. E aí o Raul me deu uma visão assim que até me fez mudar um pouco a filosofia da minha vida. Assim. Ele falou, Ivan, o pessoal é conservador, entendeu? Então eles não sabem bem como que vai se comportar esse V2G. Então, nesse momento, exatamente, proíbe. Não é uma visão que eu concordo, só que o que eu tirei disso é que assim, não vou tentar entender a motivação dele, vou me preocupar com o meu. O PHB tem soluções para isso, né? A gente tem um retrofit no break solar, a gente tem um inversor híbrido, tá? Já fazendo um jabazinho aqui, mas perfeito as suas colocações, tá, Adalberto? Existem tecnologias não só da PHB, tá? Que poderiam permitir, sem problema nenhum, uma desconexão segura da rede para não matar então o técnico que fosse fazer manutenção e continuar sustentando, mantendo energia na casa de maneira segura. Você sabe que esse foi alguns pontos que lá atrás, em 2018, 2019, a gente não tinha resposta. Então, chegava na frente com um bolo de dinheiro e falava, a gente só vai assinar se você me responder uma coisa. Se pegar fogo no carregador, a responsabilidade é de quem? Aí não tinha projeto. Né? Então, acho que um ponto que está sendo bom, né, que a gente levantou aqui é que a gente está tendo um pouco de rebeldia aí fazendo. Né? Então, independente de qualquer coisa, cara, a gente tava até brincando, né? O Rui, que a gente fez um evento no Cubo e botamos moto compartilhada lá. Tudo, pelo amor de Deus, se alguém cair e morrer, gente, ele pode cair e morrer em qualquer momento. Ah, mas o evento é nosso, a gente é responsabilizado. Não, ele vai assinar um termo de uso no app. A responsabilidade é dele. Né? Então, acho que agora a gente vai entrar num momento realmente de confronto mesmo, sabe? De rebeldia, de fazer. Né? A gente sabe os porcenões, eles vão acontecer. Né? Não, pera, tem imposto. Não, pera, tem uma regulamentação. Não, pera. Então, assim, as startups, elas estão aí justamente para errar, para quem não pode errar. Né? Então, esse talvez é o grande aprendizado que a gente está tendo aí, né? Grandes montadoras, grandes bancos, grandes empresas, olhar para a gente como um validador aí de poder errar. Né? Então, para isso é onde a gente vai fazer. Como é que a gente vai testar, né, o cara colocar o carro no devolver energia para o grid? Como é que vai testar o carregamento em casa? Né? Então, testando, né? Fazendo. E se der errado, deu. Não tem problema, mas é aprendizado. Acho que é o grande momento agora que a gente está no, né, o momento do lifelong learning, né? Então a gente vai aprender sempre, né? Então a gente não erra, a gente aprende, né? Então esse é o grande aprendizado. Legal, Guilherme. Acho que só para fechar também a questão dos carregadores, né, que o Adalberto estava falando, preterivelmente o cliente vai carregar na casa dele. Sim, isso, sem dúvida. Quem estiver pensando diferente disso está vendo uma ilusão, né? O que a gente tem feito na IOF é trabalhado junto a grandes parceiros aí que tem rede de recarga. Tem o pessoal aqui da EasyVolt está aqui, que também é Vibra, né? Tem outras também. E a gente está incentivando um comerciante, né, um revendedor que no começo enxergava aí o carro elétrico como um vilão, que é o cara dono do posto de combustível, né? E pouco a pouco explicando, trabalhando, sabe aquele trabalho de formiguinha, a gente tem conscientizado ele e mostrado que é apenas mais um produto que ele vai vender energia, que é o que ele já vende, só que em vez de ser líquida, é elétrica, né? E esse aí eu acho que é o trabalho de todos nós aqui. A gente está num momento semelhante à internet dos anos 90. Não importa quem vai estar na liderança daqui a 10 anos. Se todo mundo não entender que é colaborativo, é associativo, esse mercado não vai decolar, né? Então, ao invés da gente olhar para o amiguinho e falar assim, ele errou, cara, como que eu aprendo com isso? Como que a gente se apoia para ir mais longe, né? É exatamente o mesmo momento da internet nos anos 90 e olha o que virou, né? E é como o próprio Pedro comentou, é inexorável
o caminho sem volta. A eletrificação não tem volta. Tá? Então, a gente tem que ir se preparando, o mercado tem que ir se preparando, as startups têm que ir alavancando esses novos modelos de negócio, e eu acho que é o caminho, né? Então, novamente, eu abro a possibilidade do público fazer perguntas. Tá? Se não tivermos nenhuma pergunta, eu vou pedir as considerações finais de vocês, tá? Para a gente poder encerrar esse painel. Uma pergunta, Nascimento? Oi, é José Antônio, eu sou consultor independente, especialista em mobilidade elétrica. Vocês falando do V2G, questão da painéis solares, aí eu fiquei me perguntando, e como é que funciona o grupo motor gerador? Quando a empresa está lá e o hospital está lá, falta energia elétrica, entra o grupo motor gerador, não seria a mesma situação? Famoso QTA aí entrando junto com a USCA. Obrigado. Esse seu caso é bastante pertinente, tá? É alvo de dúvida constante dos clientes meus. A situação que o senhor descreveu é mais ou menos assim, o motor gerador ele começa a assumir lentamente a carga e depois se desconecta à rede, né? Então, o motor gerador geralmente ele opera ilhado. Ele fica um breve momento operando junto com a rede. A sua frustração é perfeitamente entendida, tá? Mas também o que eu vejo na prática acontece o seguinte, ó. Tem que mandar um projeto fotovoltaico para a concessionária e no projeto eu preciso declarar se existe ou não existe motor gerador. Existe um processo de aprovação, uma tratativa, um tempo, se tiver, e tiver paralelismo com a rede, e é outro negócio se não tiver paralelismo. Então, isso, assim, é algo que, sim, a ANEEL vai regulamentar, mas é algo que quem puxa o freio de mão nessa situação, de fato, é a concessionária, também por desconhecimento e despreparo técnico, entendeu? Então, a ANEEL... Vou tentar responder, talvez, a sua pergunta, a sua indagação. A ANEEL, ela declarou que não é possível. Mas mesmo que ela tivesse falado, não, pessoal, a gente pode fazer isso, a gente estaria lidando com freio de mão agora de fazer a concessionária entender que, como o Raul falou, bom, se eu posso usar a energia do painel fotovoltaico, pô, energia CC, energia da bateria é CC também. Por que eu não posso usar do veículo elétrico, né? Eu acho que, infelizmente, se trata do que eu comentei aqui também um pouco, da maturidade da tecnologia, né? Se falou um pouco, eu vi comentários nos grupos, tá? Não tome isso como verdade absoluta, uma questão ali de antilhamento do sistema do veículo elétrico, que eles não sentiam muita confiança nisso, mas isso, para mim, é questão de maturidade da própria ideia, do próprio conceito. Eu espero, como eu acho que o senhor espera, como todo mundo aqui espera, que isso mude o mais breve possível. Mas é o trabalho de formiguinha, que a gente conhece bem na política, né? De ir lá e conversar com a pessoa, explicar, cara, é a mesma coisa. Você só não está entendendo, mas deixa que eu te explico. Só para finalizar, desculpa, eu lidava muito com isso quando eu apresentava projetos, eu fazia projeto fotovoltaico. Quando eu colocava lá um produto que era inédito no mercado, eu tinha que literalmente pegar o telefone, ligar para o analista e explicar para ele do que se tratava, entendeu? Porque quem está lá vendo essas coisas, muitas vezes não é qualificado, não está entendendo. Então, eu acho que é isso. No final das contas, é entendimento e maturidade da ideia. Eu só vou complementar um pontozinho antes que o Adalberto pegue a palavra. Na parte de geração de emergência, no caso do hospital, por exemplo, ali eles têm uns sistemas de alimentação críticos. Tá? Então, geralmente, a alimentação no hospital passa por um sistema de no-break, tá? Em que tem uma chave de comutação automática que faz a transferência automática do sistema de energia comercial para o sistema dos inversores alimentados à bateria, só que isso tem um tempo curto, geralmente 15 minutos, 30 minutos de duração. Tá?
E se essa interrupção se prolongar, aí eles são obrigados a entrar com o grupo motor gerador. Para quê? Para ter várias horas de autonomia. Só que o grupo motor gerador, ele não entra em operação de modo imediato. No instante em que ele sente uma interrupção de energia elétrica, ele temporiza alguns minutos, 2, 3, 5 minutos, para ter certeza que é uma interrupção realmente, dá partida no motor, aquece uns 5, 10 minutos. Enquanto isso, todo o sistema crítico do hospital está alimentado pelo no-break. Então, ele fica em aquecimento uns 5, 10 minutos para atingir a temperatura de operação. A partir desse momento, ele vai informar o no-break que ele vai entrar para suportar as cargas. O que ele faz? Ele abre uma chave elétrica mecânica, chamado QTA, um quadro de transferência automática, cai toda a energia do hospital, aí ele religa essa chave com o suprimento dele. Tá? Então, mas aí, alguns segundos, o hospital inteiro fica sem energia. Tá? Então, realmente é uma chave intertravada que não permite conectar simultaneamente na rede e no hospital. Então, tem todo um processo que o pessoal classifica como seguro para fazer isso. E o pessoal não sente essa segurança nos sistemas anti-ilhamento dos inversores dos V2G, dos veículos elétricos. É como o Ivan falou, é uma questão do técnico, o cara que está regulando, criar confiança no desempenho do sistema que já foi testado, retestado e o mundo inteiro está usando. Eu estava lembrando muito quando o Conselho da BVE teve uma reunião com o deputado Lafayette de Andrada, que era relator do Código Elétrico Brasileiro, que no fim acabou virando o substitutivo dele, foi o marco regulatório da geração distribuída, deixou de lado o Código Elétrico. Mas eu não lembro lá se era artigo 164 ou 184, tem um artigo lá que fala, veículo elétrico pode puxar carga da rede. É proibido ao veículo elétrico inserir energia na rede. E eu lembro a gente participando, moço, deputado, tem isso aqui, eu acho que isso aqui tem que mudar. Ele, por que que foi criado isso? Eu falei, não tenho a mínima ideia, deputado, sei lá. Talvez na época que o cara escreveu o Código Elétrico Brasileiro, já era ousado falar que poderia puxar para o carro elétrico. Aí ele achou melhor falar que é proibido devolver, porque sei lá, né? Tanto é que foi uma das nossas sugestões, né? Eu lembro, a gente fez lá uma lista de sugestões de mudança no Código Elétrico Brasileiro, uma delas era lá substituir, aperfeiçoar o tal do artigo 164 ou 184, não lembro, né? Mas pelo visto não deu. Mas também não podemos reclamar que pelo menos o inversor híbrido foi regulamentado o início, né? Então a gente até o primeiro passo ali, agora precisa só conseguir convencer o Congresso aí a alguém mexer com esse tema a hora que precisar. Na verdade, só para finalizar mesmo, aquela velha história aqui em São Paulo, não sei se vocês já lidaram com isso, mas é extremamente difícil instalar ar-condicionado, né? Aí eu fui questionar o síndico do meu prédio, por que eu não posso instalar ar-condicionado? Aí ele me falou assim, não, é porque o transformador já está saturado. Aí eu pedi para ele, tá, mas então me apresenta o estudo de demanda. Aí ele já viu que a conversa enveredou para outro lugar, porque nunca ninguém tinha chegado naquela etapa. Então, só que infelizmente, em se tratando de todo um mercado, de todo um setor, não tem como a gente chegar para um síndico e perguntar isso. É um trabalho de formiguinha. Justamente isso. Tá ligado? É bem por aí. Às vezes as pessoas colocam um temor próprio como uma regra para todo mundo e sem embasamento, né? E isso fica difícil de sustentar. Uma hora cai. Tá? Então esperamos que isso seja o mais breve possível. Tá? Mais alguma pergunta, pessoal? Então, vamos às considerações finais. Quer começar, Thiago? Olha, eu acho que só para destacar, que é um ponto importante, a colaboração entre todos, né? Então, estamos aí, um momento importante que o setor tem que caminhar para o mesmo rumo. O Brasil tem demanda para consumir tudo, diesel, gasolina, elétricos, essencialmente, né? Que é o nosso negócio. E esse painel aqui prova aí que a gente está no caminho legal, né? Hoje a gente teve uma discussão aqui muito bacana com o nosso candidato preferido. Já estamos na campanha 2024. 2026. Quem sabe, né? Se a gente não põe ele de 24, vereador, não é né? ruim, né? E só queria agradecer o convite do evento, foi um bate-papo legal.
e estamos aí para a próxima. Muito obrigado, Guilherme. Prazer ter você aqui no debate. Queria agradecer também, tá? A consideração final que eu faço é que a gente está num momento bem ímpar, né, pessoal? A gente passou aí por uma pandemia, está entrando num período de guerra ali na Rússia também, um cenário muito triste, mas também existem muitas oportunidades, tá? A gente falou aqui hoje de bateria, de armazenamento, de recarga de veículos elétricos, de mobilidade urbana. Então eu acho que aqui deve ter saído assim, uns 30 modelos de negócio. Tá? Espero que eu possa ter contribuído de alguma maneira com vocês e fico à disposição. Estou aqui hoje, estou aqui amanhã. Qualquer coisa a gente se fala aí. Obrigado, Ivan. Só deixa eu corrigir meu ato falho, Thiago. Te chamei de Guilherme. Claro. Não, tá bonito. Tá. Obrigado, Ivan. Só agradecer também, acho que o ponto é esse, né, a gente está no momento aí de renovação, né, do mundo, de alguns movimentos, né, que pareciam ser estranhos estão ficando super positivos, então olhar para o copo meio cheio, agradecer a organização do evento aí pelo convite e espero estar no próximo, né, como eu falei, espero estar aí no 2023 para contar tudo que a gente aprontou aí no próximo ano, né, agradecer e mais uma vez obrigado. Legal, Guilherme. Muito obrigado aí. Sucesso. Eu acho que a eletrificação é um processo sem volta em todas as áreas, não só na mobilidade, né? Só a gente pensar na nossa casa, tudo que você coloca energia ali para entregar qualquer bem ali, qualquer item, você não volta mais, né? Então é um processo sem volta. Eu acho que a gente vive um momento interessante no Brasil, de abertura do mercado livre de um lado, né, muito focado nos grandes consumidores e de um crescimento gigantesco da geração distribuída, apesar do nosso Congresso ter tido a brilhante ideia de taxar a geração distribuída, né, na contramão do resto do mundo. Então, assim, por um lado é uma tecnologia, e são tecnologias crescendo e se consolidando, e aí a gente fala de blockchain, de inteligência artificial, de big data, de internet das coisas, fala de 5G, fala de carro elétrico, de geração distribuída, e provavelmente uma boa parte dos empregos do futuro, das tecnologias, dos milionários do futuro, né, meus amigos aqui com essas startups todas milionárias já, né? Os carros autônomos conectados, que tudo ainda estão longe no Brasil, mas lá fora já estão acontecendo. Sim, e né? lá fora a gente vai ver, do mesmo jeito que hoje você vai instalar um sistema solar na Alemanha, é obrigatório ter uma bateria. Né? Na Austrália é obrigatório, na Alemanha acho que não é obrigatório, mas é o maior mercado do mundo hoje de bateria para sistema de solar, né? Então, assim, é um processo sem volta, não tem muito como correr. Espero que o Brasil acorde a tempo de ser não só um consumidor das tecnologias, mas, quem sabe, um protagonista no desenvolvimento delas. Excelente, Adalberto. Muito obrigado pela sua participação. Imagino que nem deu tempo de descansar da campanha ainda, né? Mas a gente já começa a fazer o seu lançamento para 2024, 2026 aí. Vamos lá. Hans. Bem, veículos elétricos, especialmente junto com a energia solar, tem tanta vantagem já só no financeiro. Mas argumento mais simples possível que a gente tem é o financeiro, né? Então isso vai se desenvolver, não tem dúvida nenhuma, vai decolar. Quando a gente eleva o nível e volta para mudanças climáticas, a gente ganha um argumento tão forte que vai puxar uma dimensão muito maior esse crescimento. Então isso é muito importante, isso realmente eu vejo como missão para nós, para vocês, para cada um, de fazer esse link, de colocar esse tema como prioridade no nosso plano político, no plano do dia a dia, na verdade, nosso político no dia a dia. Então eu vejo isso como muito, muito importante e todo mundo vai ganhar com isso se a gente conseguir realizar essa transferência para a nossa realidade. Excelente, Hans. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco também. Prazer tê-lo, todas essas feras aqui, debatendo conosco, tá?